pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais dois grupos do reino animal, os moluscos e os anelídeos. Esses dois grupos têm três características em comum. Eles são triblásticos, celomatos e protostômos. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre os moluscos primeiro? Bom, esse nome molusco significa que todos esses animais são animais que possuem um corpo mole, e daí vem esse nome aí, molusco. Eles costumam ser divididos em três grupos. O primeiro deles são os gastrópodes, mais conhecidos ou como caracóis ou como caramujos, e eles possuem uma concha, né, que costuma ser bem bonita aí, com desenho realmente em caracol, vem daí o termo, né, de desenho de caracol. Então são animaizinhos de corpo mole que possuem uma concha. O segundo grupo são chamados de bivalves. Bivalve significa que eles têm uma concha dupla ou uma concha dividida em duas partes. Então são aqueles moluscos que vivem numa concha que abre e fecha, né? Conhecidos como mexilhões ou mariscos, e também as ostras, né? Que também produzem as pérolas que a gente conhece. Bom, e o terceiro grupo são chamados de cefalópodes. Cefalópodes são os polvos e as lulas. Então, no caso, nós estamos dividindo os grupos através do número de concha, né? Caracóis e caramujos, uma concha só, bivalves, duas conchas ou concha dupla, e o terceiro grupo dos cefalópodes não possui concha. Então, você vai ver que o polvo não tem concha, mas a lula, ela tem um tipo de concha um pouquinho diferente, que fica na parte interna dela. É uma estrutura, na verdade, que faz o formato dela, né? Fica na parte interna, então a gente fala que ela tem sim uma concha interna. Isso aí até às vezes é pegadinha de perguntas por aí, se os cefalópodes têm ou não concha. Grande maioria você vai dizer que não, assim como os polvos. Mas as lulas têm sim um tipo de concha que dá a sua estrutura, que é uma concha interna. Beleza? O nome cefalópode vem de cabeça mais pés. Significa que esses animais têm uma cabeça proeminente, que é o caso aí dos polvos, das lulas, e também temos nesse grupo os náutilos. Os náutilos também possuem concha, então cuidado aí quando vocês forem classificar os grupos e falar a respeito da quantidade de conchas. Bom, os polvos, eles possuem 8 tentáculos e as lulas possuem 8 braços e mais 2 tentáculos, então ela tem 10 no total, né? Somando aí braços e tentáculos. Torradas perfeitamente tostadas, suco com alga com gás, um brinde a mim. Muitos estudos dos cefalópodes têm demonstrado a inteligência desses animais, então eles possuem um sistema nervoso bem interessante aí também, um sistema também de defesa, que eles podem soltar uma tinta ou se camuflar com muita facilidade. Gastrópode significa ventre ou estômago e pés. Esse nome é devido ao fato desses animais se arrastarem na posição vertical, né? Como são as lesmas, os caracóis, os caramujos. Ah, você já ouviu falar no caramujo gigante? É um caramujo, um caracol, que pode chegar até a 20 centímetros. Então ele é muito grande perto das outras espécies de caracóis. E ele é um caramujo, aí, um caracol da espécie africana. E ele veio para o Brasil para tentar suprir a produção aí de escargot, né? Mas não deu muito certo, foi proibido aqui pelo IBAMA, e aí as empresas simplesmente lançaram eles na natureza. E assim eles vêm trazendo muitos problemas, porque aqui eles não têm um predador natural, né? Então eles também comem de tudo, e inclusive eles podem comer a argamassa das casas, das construções. O seu casco é tão forte que pode furar pneus, e eles causam 2 tipos de doenças do ser humano: um tipo de meningite
e uma doença que causa perfuração do intestino. Olha só que perigo, né? É uma espécie exótica, né? Veio de outro local, que no caso é a África para o Brasil, que ficou sem controle ambiental. Vocês viram que lá nos moluscos nós dividimos em 3 grupos através da questão das conchas, né? No caso dos anelídeos, nós vamos dividir também em 3 grupos, mas tem a ver com a quantidade de cerdas, né, de pelinhos que esses animais possuem. Então, o primeiro grupo dos anelídeos são os oligoquetos. São animaizinhos que possuem poucas cerdas, por exemplo, as minhocas. O segundo grupo são os poliquetos. Poli significa muitos, então são animaizinhos com muitas cerdas. Muitas espécies que a gente conhece dentro do grupo dos poliquetos são vermes marinhos. Tem várias espécies diferentes. E o terceiro grupo são os hirudíneos, que não possuem nenhuma cerda. É o caso das sanguessugas. E as sanguessugas ainda possuem uma boca, né, circular, que é como se fosse uma ventosa. Bom, o que esses 3 grupos aí têm em comum, né? O que significa anelídeo é que todos eles, sendo poliqueto, oligoqueto ou hirudíneo, possuem um corpo alongado e segmentado, ou seja, dividido em pedacinhos que são chamados de anéis, e daí vem o nome anelídeo. Neste grupo nós vamos observar algumas novidades evolutivas, como um sistema digestório, gânglios nervosos e a circulação fechada. Então já são características aí diferentes dos grupos anteriores do reino animal. No caso das minhocas, nós também temos uma característica bem interessante, que elas são hermafroditas, então para se reproduzir elas fazem o que a gente chama de fecundação cruzada. Isso aí também a gente pode encontrar lá nos caracóis do grupo dos moluscos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre estes grupos, né? O porquê a gente divide eles aí em pequenos grupos também para ficar mais fácil de classificar, de estudar. E qualquer dúvida, escreve para mim aqui nos comentários, beleza? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!